Olá, gente. Tudo bom? Gente, deixa eu chamar a Dora aqui, que eu acho que vocês já sabem que teve uma pequena mudança. A gente optou por manter a conversa, mesmo com a Isapena não podendo participar, não sei, de repente ela vai conseguir entrar em algum momento, porque ela está na delegacia acompanhando a prisão do Galo, ativista aqui de São Paulo, que teve a prisão decretada em razão do ato na estátua do Borba Gato. Então, a Isa está lá, mas eu e a Dora a gente optou por manter essa conversa. Deixa eu chamar a Dora de novo aqui, que apareceu que ela não conseguiu entrar. Eu e a Dora a gente optou por manter essa conversa, gente, porque esse é um tema em que há muita informação errada. Muita informação errada. Então, para que a gente possa entender o que está acontecendo, debater um pouco, discutir, eu optei por manter essa conversa com a Dora. Das outras vezes você falou que eu estava pontual demais. Aí hoje eu dei uma atrasadinha para não Três levar minutos. 3 minutos, não tem problema nenhum. Dó, eu estava aqui contando para nossos seguidores que a Isa Pena provavelmente não vai conseguir entrar, porque ela está na delegacia ali acompanhando a prisão do Galo, que houve aqui em São Paulo, mas eu acho super importante e a gente aproveitar esse espaço para conversar um pouco, e eu já vou começar já te perguntando como se eu fosse um entrevistador. Você vai tomar uma pergunta. Eu publiquei no Twitter isso outro dia, que se tem uma coisa que me causa arrepios, eu até usei a expressão, que morre um professor de processo penal no Alasca, de frio, toda vez que algum jornalista ou alguém fala assim, prisão temporária, aquela em que... não, prisão preventiva, geralmente é isso. Prisão preventiva, aquela em que não tem prazo para terminar, em comparação com a temporária. E eu sempre falo, gente, não é isso. Por favor, não é isso. Tá errado. Essa afirmação ela tá errada em vários aspectos. Então, vamos aproveitar que houve essa prisão temporária hoje dessa pessoa, do Galo, aqui em São Paulo. E aqui, gente, ninguém vai entrar na questão da estátua, queimar ou não queimar. É uma discussão técnica sobre prisão, que vale para esse caso, como vale para qualquer outro caso possível de uma prisão temporária ou uma prisão preventiva. Então, doutora Dora Cavalcante, você e eu que já enfrentamos na nossa carreira e nossa união, para quem não sabe, foram 20 anos. 20 anos eu e a Dora trabalhando juntos, né? E seguimos, né? Estamos aqui trabalhando juntos. Estamos aqui Mas batendo papo juntos. quantas prisões temporárias e preventivas a gente não enfrentou, revogou e brigou na nossa vida? Então, conta um pouco, com a sua didática muito peculiar e excelente, por que é errado falar que a prisão preventiva tem prazo e a prisão temporária tem prazo e a prisão preventiva não, como se essa fosse a grande diferença dessas duas modalidades de prisão? Vamos tentar explicar um pouco para as pessoas entenderem. Na verdade, a parte mais professoral, vou até deixar para você. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho vontade de falar, de comentar, quando a gente ouve dizer que uma prisão temporária foi decretada, é que a prisão temporária é aquela que nem deveria existir, né, Augusto? Acho isso uma coisa muito importante da gente ter em mente. Como tudo na vida, até no direito penal, no processo penal, existem modismos, e modismos muito perigosos. Eu, aqui nos meus 27 anos de advocacia criminal, vou dizer que a prisão temporária ela estava esquecida lá no regramento próprio dela e ela foi ressuscitada, né, como um mecanismo, em tese, voltado a uma prisão para investigar, uma prisão que seria exclusivamente voltada, né, para medidas investigativas de urgência que não poderiam se realizar com aquela pessoa em liberdade e acabaram sendo disseminadas e virando uma situação corriqueira, um uso abusivo da prisão temporária, que era um expediente repressivo que nós, Brasil, enquanto sociedade, enquanto sistema jurídico, já tínhamos superado, né? Então, a prisão temporária, ela é uma medida, assim, é a exceção da exceção, né? Aqui, no cenário hipotético que nós estamos discutindo, enfim, se a Isa Pena não puder estar com a gente hoje, nós vamos conversar com ela outro dia, mas realmente é importante a gente falar sobre essa natureza absolutamente excepcional e descabida da prisão temporária. A prisão preventiva, essa sim, tem uma previsão, né? É também
uma grande mazela do nosso sistema judiciário quando a gente olha para aquela cifra de quantos dos presos brasileiros estão presos apenas preventivamente, ou seja, presos sem julgamento. E aí você vai encontrar no Código de Processo Penal as hipóteses que, em tese, autorizam uma prisão preventiva. Sempre com aquela lógica, a prisão preventiva ela só pode ser decretada, né, quando ela for fundamentada num dos seus pressupostos legais e estritamente necessário. Sempre que ela puder ser substituída por uma outra medida, gente, aqui todo mundo conhece hoje a tornozeleira eletrônica, né? Mas existem outras, a proibição de sair de casa à noite, a proibição de se ausentar do domicílio, ela deve ser substituída. A regra é a liberdade, a prisão é a exceção. E aí as hipóteses da prisão preventiva, para quem estiver curioso, né? Garantir a instrução, ou seja, permitir que o processo corra normalmente, sem que as testemunhas sejam ameaçadas, né? Sem que os documentos sejam queimados, rasgados, que a prova esteja preservada. Essa é uma hipótese, né? Garantir, em tese, a futura aplicação da lei penal, mas não é assim, eu imagino que fulano é muito rico, então ele tem condição de morar em um outro país do mundo, ele vai embora, né? E para impedir esse risco remotíssimo, eu já prendo e deixo respondendo preso. Não, eu tenho que ter elementos concretos que justifiquem a prisão, mostrando que essa pessoa está em vias de fugir, né? De deixar o que a gente chama do local da culpa. E aí tem a pegadinha geral, que é aquela prisão para garantir a ordem pública. Eu vou passar para o doutor Augusto, porque este é o fundamento abstrato e genérico com o qual os advogados criminalistas nós nos deparamos como ali uma válvula de escape de quando você quer manter alguém na prisão, mas você não tem motivo. E é o fundamento que mais aparece quando é a nossa população vulnerável que vai para a cadeia. Então, eu não tenho fundamento objetivo, específico nenhum, mas como roubar é um crime grave, né? Como eu estou apurando uma infração grave, eu baseio na gravidade abstrata do crime uma prisão. Deixa eu só antes responder o Jonathan, que ele está muito ansioso. Eu acho que ele está. Jonathan, primeiro, a gente não defende bandido, a gente defende direitos. Então vamos começar assim, tá? Para explicar. Direitos. Que todos têm, inclusive quem comete um crime. Os direitos são os mesmos, é um só. Né? O advogado é a voz dos direitos de alguém, independentemente do crime que ele tenha cometido e do fato de ele ser culpado ou ser inocente. Essa é a primeira coisa. Então, a gente não defende bandido, a gente defende direito de pessoas. Número 1. Número 2, você disse aí, Jonathan, ele confessou o crime, tem que ser preso. Bom, ele pode ser preso até, eventualmente, estou aqui fazendo uma hipótese, depois uma condenação. Essa é a diferença, Jonathan, que eu acho que você não entendeu. A prisão agora é uma prisão antes de um julgamento. É uma prisão que a gente chama uma prisão provisória. E tem dois tipos, basicamente, de prisões provisórias. Vamos resumir. A prisão temporária e a prisão preventiva. Como a Dora disse muito bem, a prisão temporária ela tem um elemento essencial, que é o quê? Ela só pode ser decretada no curso de uma investigação. Então, uma pessoa está sendo investigada e ela precisa ser presa temporariamente. Por que temporariamente? Porque, de fato, tem um prazo. 5, 10, 15, depende do crime, tem um prazo específico. Não vou entrar nesse detalhe. E a justificativa para se prender durante uma investigação, o que é algo gravíssimo. Pense o seguinte, o cara não está sendo nem acusado, tem uma investigação contra ele, eu vou prender. Então, essa é a exceção, como a Dora falou, da exceção da exceção. Então, para que você prenda alguém no curso de uma investigação, você não tem nem prova suficiente para acusar ele de alguém, você precisa de elementos muito concretos que a lei especificamente prevê. Então, você precisa justificar muito bem, olha, eu preciso prender essa pessoa, porque se ela ficar solta, ela vai atrapalhar a minha investigação. Mas não basta eu dizer isso assim, como se fosse uma frase, um mantra. Eu tenho que justificar. Ela vai atrapalhar a investigação por isso, 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 isso e isso. Aí você pode decretar uma prisão temporária, durante um espaço de tempo. A prisão preventiva, que a Dora explicou, ela tem outros requisitos. São esses que ela falou. Garantia da ordem pública, futura aplicação da lei penal, mas ela se dá em outro momento de uma investigação. O que muitas vezes acontece, uma prisão temporária é decretada, quando acaba o prazo dessa prisão, decreta-se uma preventiva. Mas não dá para falar que a diferença das duas é que a prisão preventiva não tem prazo, porque a prisão preventiva tem prazo. O que é o prazo? É o prazo razoável.
Só não tem um prazo escrito, como tem na prisão temporária, 5 dias para tal crime, o dobro por tal crime, sendo renováveis por tal crime. Mas ainda assim, a prisão preventiva ela não é eterna. Então está errado dizer que a prisão preventiva não tem prazo. Ela tem. Tanto que agora, na nova legislação, ela é a cada 90 dias reavaliada. Ou seja, ela tem um prazo. Por isso que morre um professor de processo penal cada vez que algum jornalista fala prisão preventiva, aquela que não tem prazo para terminar. Parece que a gente tem uma prisão perpétua no Brasil, né? E essa reanálise agora a cada 90 dias ou a cada 3 meses, como queira, que é uma inovação do pacote anticrime, é essencial, né, como uma medida de política criminal para a gente entender e olhar detidamente para essa problemática das pessoas que ficam presas sem julgamento. Imagina vocês, né? Muitas vezes a pessoa vai presa num primeiro momento, a vida de alguém se desestrutura completamente e eu vou dizer aqui uma coisa que é óbvia, é muito mais difícil, muito mais, mas muito mais difícil você ter condições de formular a sua defesa, de apresentar a sua versão, de buscar elementos que mostrem a sua inocência quando você está na cadeia do que quando você está em liberdade, gente. Então, assim, não pode ser rotineiro eu prender alguém e obrigá-lo a produzir as provas ou provar sua inocência no cárcere sem mais, como uma medida rotineira. Então, esse é um cenário... Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, que eu acho que vocês sabem da Dora, mas eu vou contar. É mesmo assim. A gente está falando aqui sobre prisões provisórias, antes de uma condenação, tá? E que tem uma série de injustiças em prisões provisórias. Pessoas que são ilegalmente presas, inocentes ilegalmente presos. Mas também existe uma coisa mais grave ainda, que pessoas condenadas, aí não é uma prisão mais provisória. É uma prisão da execução de uma sentença. Alguém que foi condenado com trânsito em julgado, cumprindo pena por um crime que o quê? Pasmem, ele não cometeu. E aí a gente vai falar da Dora. Por quê? Vocês devem ter visto já no Fantástico, espero que sim, e já viram em vários filmes, uma coisa que chama Innocence Project nos Estados Unidos e aqui no Brasil chama Projeto Inocência. Tem aquele quadro do Fantástico que fala sobre o Projeto Inocência, que é o quê? Pessoas foram condenadas, estão cumprindo pena, estão presas e são inocentes. E quem coordena, quem fundou e quem cofundou, junto com uma outra advogada muito amiga nossa, o Projeto Inocência aqui no Brasil e coloca em liberdade essas pessoas inocentes que foram vítimas de erro judiciário. Estão aqui olhando para ela. Dora Cavalcante. Então, Dó, conta um pouco, vai. Eu estou aqui já aproveitando para fazer uma entrevista. Conta um pouco como é que é para você e eu, como conselheiro do Projeto Inocência, acompanhando todos os casos. Eu sei, mas eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo entendam o que é a gravidade de você olhar o caso de uma pessoa e perceber, bicho, essa pessoa está presa há 5, 10 anos, condenada a uma pena de 20 anos, e essa pessoa é inocente. E aí você pega o caso de novo, reolha o caso e faz o que você fez nesses últimos meses, nesses últimos anos, colocando em liberdade tanta gente presa e que é inocente. Vamos lá, Augusto, ainda bem que tem um limite aqui, né? A gente vai ter que levantar a mão e ir embora, se me deixar falar sobre o Innocence, sobre erro judiciário, sobre o drama das pessoas que estão presas, cumprindo pena, condenadas em definitivo, como você acabou de explicar, sem ter feito nada de errado, às vezes por coisas que nem aconteceram. Tem gente que está na cadeia cumprindo uma pena e depois se descobre que o crime do qual ela foi acusada não aconteceu, não existiu. Bom, o nosso primeiro caso, depois a gente até pode contar, o primeiro caso do Projeto Inocência é um crime que simplesmente não aconteceu e a pessoa estava presa, condenada a uma pena altíssima, já estava presa há um bom tempo e o crime não tinha acontecido. Ficou 10 anos sem poder ver os filhos em razão de um relato fantasioso que as crianças foram obrigadas a contar de uma situação que nunca tinha acontecido. Elas eram vítimas de violência, mas não da violência atribuída ao pai. Então, são histórias muito dramáticas e eu acho que, assim, tem uma carga simbólica, Augusto, e é óbvio que o trabalho do Projeto Inocência é um trabalho que envolve muita gente, né? Nós dois, você no conselho, eu na diretoria, a Flávia Rau, Rafael Tucherman, nós temos mais de 5.000 colegas, estudantes, psicólogos, peritos que se inscrevem no site do Innocence Project para contribuir, mas que tem esse lado de mudar a percepção que nós temos, todos nós temos, quando a gente pensa na figura do preso, né?
Ah, então todo mundo sabe que as prisões brasileiras são especialmente duras. Eu já fui, assim, eu já visitei presídio de norte a sul do Brasil, já tive em cadeia até na República Tcheca, para vocês terem uma ideia. E a cadeia é um lugar muito duro, né? É um lugar da doença, da solidão, do escuro. É um lugar em que raríssimas vezes a pessoa tem uma possibilidade de estudar, de trabalhar, né? De pensar num futuro. Então, realmente, quando a gente vai dormir ou vê motim na televisão, né? Nossa, olha, Manaus, como está a crise carcerária, Belém, Pedrinhas, né? Ou os nossos presídios aqui do estado de São Paulo, às vezes a gente pensa assim, puxa, a cadeia é um lugar horrível, mas a gente tem que pensar que muita gente comete crimes gravíssimos, mereceu, está lá pagando. E acho que essa é uma percepção muito cara, que é imaginar que dramaticamente, infelizmente, muitas das pessoas que estão na cadeia são inocentes. Quando a gente trabalha no nosso projeto, o último caso a ganhar a liberdade em definitivo, o reconhecimento da inocência dele, que foi o Igor. E o Igor foi para a cadeia com 19 anos. Ele estava voltando de uma balada de madrugada com um irmão e um amigo, e ele tinha que abastecer a moto, e ele ia trabalhar no dia seguinte. Ele era repositor de prateleira num mercadinho do bairro dele, no Jardim Corisco, gente. E aí eles foram parados por um carro numa avenida importante aqui de São Paulo, na César Preto Fagundes, tomou um tiro no tornozelo. O cara parou, desceu do carro, mostrou uma arma para eles se apavoraram, o irmão pediu pelo amor de Deus, e o fulano saiu com o carro, eles ficaram sozinhos, perdeu um monte de sangue, enfim, uma história traumática. Quando ele chega no hospital, toma a voz de prisão. Por um crime, né? Como se ele tivesse cometido 2 roubos em outro bairro, super longe dali. Imagina o que passa na cabeça dessa pessoa que está presa, que não tem para quem pedir ajuda, que ninguém vai investigar o que aconteceu com ele, né? E na prisão ele tem pouquíssimos recursos, a família ali sem a grana dele, ele é transferido para um presídio lá em Presidente Prudente, ficou a 11 horas de São Paulo, para uma viagem de ônibus cara. Então, o que o Innocence faz? Quando você conversa com essa pessoa que atravessou esse drama e ele fala assim, sabe, doutora Dora, eu converso com as pessoas e lá na minha aula, né, no meu raio, tem muita gente que viveu uma coisa parecida comigo. Eu sei que as pessoas não acreditam quando a gente fala, mas infelizmente é comum, ainda é comum no nosso sistema de justiça que uma pessoa acabe cumprindo uma pena gigante por uma conduta que não aconteceu. Agora, eu e você, né, Augusto, a gente já tem uma visão de que a cadeia, ela é um mal para todo mundo, ela é um mal para quem está na cadeia, para quem não está, né? É caro, é violento, é dispendioso, fomenta as facções. Então, assim, a gente tem que ter esse exercício mental, né, de pensar construção de políticas criminais, né, racionais. Claro. E o Augusto teve esse trabalho também depois que você foi o presidente do IDDD, né? Depois que nós estivemos juntos na mesma diretoria, pensando na porta de entrada com as audiências de custódia, que também é um super tema. Nós temos 1000 temas para falar. Quando você fala, a gente fala de inocente, um dos trabalhos, para quem não sabe, que o IDDD fez muito no passado, o IDDD fez 21 anos, tá? O IDDD, para quem não sabe, é uma ONG que eu e a Dora somos cofundadores também, porque a gente faz muita coisa, né? E um dos primeiros trabalhos que o IDDD fez, e ao todo nós fizemos quase 15, foram mutirões carcerários. Basicamente, a gente fazia isso em delegacias de polícia aqui de São Paulo, na época que delegacias de polícia ainda tinham carceragem. Carceragens superlotadas. E os delegados ligavam pra gente. Pediam, né? Vem aqui fazer porque tem 30 vagas para preso e eu tô com 180 presos. Isso aqui vai explodir. E as delegacias, vocês sabem, é no meio do bairro. Imagine o seguinte, aqui eu moro no meu bairro, tem uma delegacia a 2 quarteirões da minha casa. Até 15 anos atrás, era uma delegacia recheada de presos, que a qualquer momento podiam se rebelar e sair correndo para a região. Então os delegados ficavam realmente assustados e o Estado não dava um suporte. Eles faziam o que? Ligavam para a gente. A gente fazia o quê? A gente montava um grupo de advogados, estagiários, ia para essas delegacias, o delegado disponibilizava uma salinha para a gente,
ficavam uns investigadores meio que de segurança ali e fazia fila com todos os presos e a gente atendia preso por preso. Tem advogado, não tem, começar a atender. Gente, vou contar para vocês. O que a gente colocou em liberdade de homônimo, sabe o que é isso? É isso mesmo, o mesmo nome do que a outra. Antônio José da Silva. Cara, o que a gente cansou de tirar da cadeia. João da Silva Jesus. Um monte de nome comum, sem documento, Nós com nome acabamos de ver essa história do... Né? Um monte. Então, assim, vocês acham que realmente só tem... Óbvio que tem pessoas que precisam ser presas, precisam estar presas, precisam estar cauteladas, porque são um perigo em liberdade. Mas há outras que não necessariamente precisariam estar presas, que cometem crimes que não necessariamente precisariam de uma prisão, poderiam ter algum tipo de pena alternativa, mas há muitos, e é isso que a gente precisa colocar na cabeça, que não cometeram, o crime pelas quais elas foram condenadas sequer existiu, e, pasmem, tem gente presa pelo nome do outro. Então, gente, não dá pra gente achar que é uma sujeira que a gente tem que tacar para debaixo do tapete, né, Dó? Muito recentemente, nós vimos aquele caso do senhor que ficou preso sem que existisse acusação contra ele. Preso ao longo dos anos. A gente ri porque é tão surreal, né? Não, porque essa também é uma questão de prioridades, né? Como é que a gente define prioridades e cuidar do sistema carcerário, ter esse olhar para o preso, é uma coisa que representa um avanço para o país, né, Augusto? Porque muitas vezes a prisão, que é cara, que é dura, né, que fomenta a violência, como Augusto disse, tem casos, nada mais é possível, né? Enfim, são situações limite. Mas essa questão da gente ir deixando o sistema carcerário inflar, né? Nem nos Estados Unidos, que são recordista mundial de número de presos, né, segue nessa toada. Eles já estão brecando a curva. Todos os países que são nossos companheiros de ranking de carceramento, Estados Unidos e Rússia, que são os dois que estão na nossa frente, vem ano após ano reduzindo a população carcerária. Só o Brasil aumenta. A gente está na completa contramão. A gente vai assumir a nada honrosa posição de segundo lugar na população carcerária do mundo numa questão de tempo. E alguém está se sentindo mais seguro? Você está se sentindo mais segura, Dó? Eu não estou. Não, eu espero que isso não aconteça, porque a gente tem que fazer um debate franco, né? De quanto isso custa para as pessoas, para as vidas humanas, para essa sensação horrorosa que as pessoas têm de ter muito medo de sair na rua. A gente tem que ser mais racional, né? A gente tem que construir uma coisa que represente um avanço de verdade. E acho que o Innocence serve também para isso, para dar voz, né? Para que as pessoas possam contar na primeira pessoa, porque uma coisa somos eu e você, né, Augusto? A gente viu as histórias, a gente vivenciou histórias. Essa semana mesmo alguém estava me perguntando o meu primeiro caso de mutirão carcerário, que era aquele, enfim, tristezas que eu carrego, né, na vida. Rapaz tinha furtado na Rua do Mackenzie ali um livro, Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gaspareto. Eu lembro, Zíbia Gaspareto, eu lembro desse caso. Você lembra disso? E o MP foi favorável à soltura, mas o caso o juiz levou no fim de semana e ele morreu numa rebelião naquele fim de semana. Então, essas histórias muito, muito tristes podem ser contadas e vividas por nós, mas a experiência de quem passou por isso, que tem que se reerguer depois de viver uma situação como essa, né? A gente tem que ter uma acolhida, uma segunda chance, uma possibilidade da pessoa se reorganizar, refazer a vida dela, né? E lembrar a gente sempre, prisão não é assim, quanto mais melhor, né? Acho que voltando para o tema aqui do início, é exatamente isso. Prisão é medida de exceção, a liberdade é a regra e a liberdade não significa impunidade, né? Claro que não. Você processar alguém em liberdade é o sistema funcionando. Se ao final do processo a conclusão é de que o adequado, né, o justo, o definido por um juiz, depois do recurso a uma pena de prisão, é um cenário, né? Agora, prender primeiro para analisar depois é o que não pode acontecer, né? Nós estamos discutindo, hoje existe o ANPP, também estou de termo técnico, mas existem possibilidades de acordos, né, muito mais racionais, em que você dá uma resposta para a sociedade, que você contempla a figura da vítima, né? Você desobstrui o sistema de justiça, mas você não põe alguém ali dentro de uma cadeia. Você resolve muitas vezes de forma muito mais eficaz, né? Muito mais eficaz. Até porque você tem uma reparação de dano imediato ali, muitas vezes com valores
né? A gente precisa incentivar. Tem duas coisas na justiça que o Brasil precisa incentivar muito mais. Primeiro, são formas alternativas de solucionar conflito, para evitar a judicialização de tudo, né? Inclusive na justiça criminal. Inclusive na justiça criminal. Nem tudo precisa ser judicializado. Você pode. A justiça restaurativa é um exemplo disso. Tem várias formas de fazer isso. E outra, são formas de você reparar um dano e resolver um processo, obviamente respeitando direitos e garantias fundamentais, que não necessariamente envolve uma prisão. A verdade é essa. Assim, você tem penas, muitas vezes, muito mais eficazes, penas pecuniárias, dinheiro, inclusive, multas, do que uma pena de prisão, que muitas vezes não vai solucionar absolutamente nada, quando ela sequer vai ser cumprida. E esse caso, voltando, já para terminar nosso papo aqui, que a gente combinou de falar meia hora, voltando para esse papo do que aconteceu hoje, dessa prisão temporária, gente, ninguém está aqui. Eu posso ter minha opinião pessoal sobre o ato do Borba Gato, ela não está em questão, que não tem relação nenhuma com o crime, que sim, é um crime. É um crime que pode ter sido cometido, não sei quem, não se sabe os autores, mas sim, em tese, aconteceu a prática de um crime. Ninguém está aqui julgando o ato. A gente está falando exclusivamente sobre a questão processual de se prender temporariamente, por exemplo, nessa situação específica de uma pessoa que se apresentou na delegacia para prestar um depoimento. Então, se a prisão temporária, como eu e a Dora a gente explicou para vocês, é uma prisão que ela é essencial para investigar, essencial por quê? Porque com a pessoa em liberdade você não vai conseguir investigar, ou seja, o que significa isso? A pessoa em liberdade ela vai fugir, ela vai de alguma forma impedir que eu investigue. A partir do momento que essa pessoa comparece numa delegacia e dá o seu depoimento, ela está dando concretamente todos os indicativos de que ela não vai, de alguma forma, impedir a sua investigação. Então, qual é a necessidade de se prender temporariamente essa pessoa? É o que, na verdade? Duas coisas. Uma antecipação de uma futura pena que essa pessoa venha a ter, que aí isso tem a ver com vingança, que muitas vezes o que a gente pensa em prisão é vingança. Sim. E outra coisa é uma resposta à opinião pública. A todas as pessoas, acertadamente ou não, volto a dizer, não estou aqui julgando o ato de colocar fogo na estátua do Borba Gato. As pessoas que estão muito revoltadas com esse ato querem uma punição agora, sem processo. Porque processo, gente, convenhamos, o que é isso, né? É um detalhe. Vamos prender logo temporariamente todo mundo, já cumpre uma peninha aí e eu vou ficar mais tranquilo no quentinho da minha casa, achando que realmente solucionamos todos os problemas do nosso país porque essa pessoa foi presa. Gente, não é assim que funciona. Augusto, eu vou dar tchau aqui, vou cumprir o nosso combinado, mas vamos fazer um Liberdade 65 para discutir a fundo a questão do Borba Gato, das estátuas, do monumento. Baita tema. Estamos aprendendo aí a ressignificação, como é que a gente reconta a nossa história. Os jovens estão bem melhores nessa pauta. É uma situação que a gente precisa parar, precisa pensar. Eu vou ser bem sincero, Dó, eu tenho muitas dúvidas. Eu estudei bastante o tema, quando no debate da CNN isso foi tema, eu conversei com o Silvio de Almeida, conversei com o Adilson Moreira, porque é um tema que realmente, para mim, é uma novidade tão grande que eu tenho dúvidas e assim, eu acho super bacana a discussão para ouvir. Eu quero ouvir. Não, é uma discussão essencial, Tem um artigo hoje na Folha também, do José Antônio da Silva Filho. É um tema muito, muito importante que a gente não pode diminuir, encerrar, né? Às vezes a gente tem esse debate. O tema acaba com a questão do Borba Gato. Acho que o tema está começando, né? Exatamente. O tema está começando, vale a gente voltar a ele, discutir com respeito e com profundidade, porque faz sentido, a gente precisa conversar sobre isso. Exato. Boa, beijo. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, fiquem bem aí. Vai estar frio amanhã, levem um casaquinho para casa, para o trabalho, vai estar frio. Casaquinho e doem. Vamos torcer pro cachorrão na natação hoje, hein? Daqui a pouco. 200, adoro. 800 livre. Eu não entendo nada de natação. Doem roupas, agasalhos e meias para pessoas em situação de rua. Tchau, gente. Beijo.